Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Mais uma vez, meu nome é Thaís Soares e aqui a gente fala sobre relações, relacionamento, autoconfiança, autoconhecimento. E a gente está sempre abordando vários tipos de assunto, vários tipos de relações. É só pontos para a gente parar para pensar, analisar e refletir. Já dando continuidade no vídeo de hoje, eu tô indo trabalhar agora e com a cabeça aqui pensando, refletindo sobre questões de relacionamento, né? Tem uma amiga minha que mora em Minas Gerais e ela tava passando várias dificuldades no casamento. Nisso ela foi se abandonando e eu comecei a refletir justamente sobre essa ideia e sobre essa história dela. Obviamente eu não vou falar nomes para expor a pessoa nem nada do tipo, mas eu vou contar a história dela, ela já tá ciente, já autorizou. A gente fala de relações, isso é um tipo de relação também. Como está a sua relação com você mesmo? Você consegue se perceber, se ouvir, identificar os seus sinais, ouvir o seu corpo, porque o corpo da gente fala com a gente o tempo todo. O tempo todo o corpo da gente está falando com a gente. E a gente não se atenta aos sinais. Automaticamente não se atentando aos sinais, o que acontece? Viver na vida assim, Zeca Pagodinho, vai deixando a situação seguir, as coisas passarem. Essa minha amiga, ela foi se perdendo de tal forma, já num casamento frustrado, onde já não dava certo muita coisa. E ao invés dela passar por certas situações, mas assim, se olhando, voltando para ela, não, ela foi se entregando, se deteriorando. Ela engordou pra caramba, inclusive depois eu vou até colocar uma foto dela aqui do antes e de como ela já tá agora num processo bem dolorido que ela enfrentou. Porque ela tava querendo se separar, há muito tempo, mas não se separava, ia empurrando com a barriga. Eu não tô aqui pra apoiar separações, tá, gente? Pelo contrário, eu sou super a favor das relações, das construções, mas eu também sou a favor da pessoa ser feliz, sabe? Ser feliz. E se dentro do casamento isso já não acontece mais, e vocês já tentaram, já reconstruíram, já ressignificaram e nada muda, porque ninguém vai mudar assim do dia pra noite também, mas são longos anos, são longas construções e ainda assim nada aconteceu, nenhum dos dois está disposto, dificilmente isso vai pra frente, porque só muda quando de fato os dois estão dispostos a trabalhar juntos e caminhar na mesma direção. Aí dá certo, mas caso contrário, é sempre um ou outro querendo, sempre um ou outro lutando e começa a pesar, tem um peso absurdo, depois satura, sabe? E no caso dela foi isso que aconteceu, saturou. Ela queria porque queria terminar e ficava pensando no marido, no filho, na casa, num monte de coisa, acabou nos separando. O que aconteceu? Foi traída, o marido traiu ela, estava sustentando 3 prostitutas, assim na linguagem dela, tá? Ela acabou, tipo, fazendo um barraco e tudo mais, indo atrás dessas pessoas, e eu não sei nem pra quê, porque pra mim isso é de se diminuir mais ainda, sabe? Tipo, é uma situação... Só que a gente, quando tá, né, vulnerável e tudo mais, acaba se permitindo a certos tipos de coisa que nem a gente entende depois o porquê que fez. Só segue os instintos e vai e faz, né? E tá tudo bem. Mas o ponto não é esse. O ponto foi que ela ouviu do marido que ela tava muito gorda. Olha o seu corpo, olha o seu rosto, olha como você fala, como você se expressa. E depois que ela que ela levou essa pancada, foi onde ela começou a mudar. E aí eu vou colocar a foto dela do antes e depois e vocês vão ver de fato. Não tô dando razão pro rapaz, tá? Porque independente de qualquer coisa, eu não acho que seja bacana esses tipos de fala. Pra mim isso é relacionamento abusivo também. Não tem agressão física, mas tem outros tipos de agressões, né? Enfim, ela se entregou e ela só precisou desse tapa na cara praticamente do marido pra ela resgatar a essência dela, a vida dela e pá, sabe? Dar aquele boom de novo e entender que independente de qualquer coisa, de qualquer relação, você não precisa
se abandonar por relação, já é tão difícil pra gente lidar com depressões, com ansiedades, com esses tipos de coisa. E se a gente também não souber lidar com os relacionamentos e priorizar sempre o outro, a questão do outro, a gente vai só se diminuir cada vez mais. Eu falo isso tudo por experiência própria também, tá, gente? Sempre que eu venho falar pontos pra gente sentar e analisar ou refletir, eu tô falando muito sobre mim também. Eu conto histórias de pessoas, mas eu já passei por quase todas essas situações e tudo mais. Esse ano, inclusive, eu tive depressão também e engordei bastante, porque nos picos de depressão também tive ansiedade, então eu só queria ficar deitada e comendo, era só o que eu fazia. Não tinha ânimo pra nada, nada mais, assim. Então, agora eu tô correndo atrás do prejuízo, né? Tentando emagrecer, tentando fazer exercício pra voltar a ficar bem, ficar saudável, mas isso é por mim. É por mim, independente de qualquer coisa, de qualquer pessoa que esteja ou que entrará na minha vida. Isso que eu tô fazendo é por mim. Questão de saúde, de físico, de tudo. No caso dela, ela precisou levar essas pancadas do marido pra poder dar um up na vida. E se vocês verem o boom que ela deu, gente, ela emagreceu pra caramba. Ela tá com outra mentalidade, tá em outra fase. Então, tipo assim, o ponto de reflexão é justamente esse. Não espere chegar a esse ponto, nesse nível, ao término, para você poder entender que você é a sua prioridade, você é o seu lar, você é a sua casa. Você não precisa se entregar a tal ponto, porque isso é bíblico. Amar o próximo como a ti mesmo. Então, você entende daí a importância que é para você se amar. É que nem quando falam da máscara de oxigênio no avião. Primeiro você coloca em você, para depois você colocar no outro. Seja seu filho, marido, mãe, pai, o que for. Primeiro em você, depois no outro, para que assim você possa salvar mais pessoas. Se você não consegue se salvar, você não consegue salvar o outro. Se você não consegue se cuidar, você não consegue cuidar do outro. Se você não consegue se amar, você não consegue amar o outro. Eu demorei muito pra entender isso, pra entender essas frases e tudo mais, porque a gente sempre acha que o nosso amor pelo outro é o suficiente. E não é, gente, não é. Em meio a isso, o que eu posso dizer pra vocês, não se entreguem. É difícil, é desafiador, é constrangedor, mas assim, vocês têm espelho, vocês têm o corpo de vocês falando o tempo todo. Como eu falei, eu engordei pra caramba porque eu estava com depressão, isso é uma doença, inclusive. Quando eu percebi isso e comecei a reagir de novo, a captar os sinais, eu voltei a correr atrás do prejuízo. Eu tô tentando tampar aqui por causa do reflexo. Mas foi por mim, pela minha saúde, pelo meu bem-estar, sabe? Porque eu entendi que eu tava indo pra um caminho errado. Então eu tô tentando correr atrás do prejuízo agora. Ela precisou correr atrás do prejuízo depois que o marido terminou. Só que antes de terminar, humilhou ela. Além de ter traído, que já foi uma puta de uma sacanagem, ainda passando no túnel, aí fica zoado. Ele ainda falou pra ela, olha pra você, quem vai te amar desse jeito, quem vai não sei o que, não sei o que lá. E ela precisou ouvir isso, precisou sentir essa dor pra ela poder, de fato, entender. Tá difícil aqui, hein, galera? A pessoa não coloca isso filme no carro, né? Pra, de fato, poder entender que ela precisava fazer algo por ela, que era ela por ela. Não adiantava ela esperar dele ou cobrar dele uma responsabilidade que era única e exclusiva dela, sabe? Eu já fiz um vídeo aqui sobre uma tia minha, que eu nem sei se eu falei que era tia ou amiga, mas enfim, era minha tia. Ela também tá num conflito também, ela tá num processo de separação e tudo mais. Por quê? Porque o marido se entregou. Ao longo do tempo ele se entregou, ele não se cuida mais, ele não cuida da casa, ele não cuida dela, ele não cuida de si, como que vai cuidar do outro? E entre várias outras questões que fez com que ela também se desmotivasse e quisesse entrar nesse âmbito de separação. Só que uma coisa que a minha tia tem de diferente é que quanto mais isso acontece, mais ela quer se cuidar. Quanto mais isso acontece, mais ela quer ficar bonita, ela quer ficar gostosa, ela trabalha pra caramba, mas ela gasta todo o dinheiro dela praticamente nela, em prol dela.
tudo tem que ter equilíbrio, né, gente? Então é sobre isso também. Se você precisa se cuidar e entender o ponto crucial dessa situação, sim, você precisa. Você precisa, sabe? Se validar, se amar, se cuidar o tempo todo. Você fazendo isso, você atrai a sua energia ao outro. Nosso corpo, nossas energias são como um imã, né? Positivo com positivo, negativo com negativo. Não espere chegar ao ponto que chegou essa minha amiga para poder acordar para a vida. A vida tá passando assim, num piscar de olhos, tá muito rápido. Quando a gente vê, já foi. E se tem uma coisa que a gente pode ter certeza que a gente não recupera mais, é o nosso tempo, o tempo perdido, sabe? Por mais difícil que esteja, que é difícil mesmo, é desconfortável, é dolorido, mas assim, tente trazer a sua mente para o consciente, focando sempre em você, por você, para você. Tente buscar despertar a cada relação frustrada ou a cada pancada da vida que a gente leva, assim, dentro das relações ou dentro de qualquer outra situação. Tem uma outra amiga minha que recente, essa semana inclusive isso aconteceu, ela mandou mensagem de madrugada falando que descobriu que o marido tava traindo ela, o marido não, o namorado, e eles iam morar juntos, tipo, daqui uma semana. Deus sabe de todas as coisas, né? Avisou ela, alertou ela antes disso acontecer. Eu acho que talvez o sofrimento, por mais que ela esteja sofrendo muito, mas seja menor. Imagina se ela já tivesse ido morar com ele e tudo mais. A situação seria bem mais agravante. O que acontece? Ela não tá conseguindo dormir. Tem 72 horas já que ela falou que não dorme. Já tomou até remédio pra dormir. Tomou metade de um remédio, não funcionou. Aí quando foi ontem, ela tomou um remédio inteiro e disse que hoje conseguiu dormir um pouco. Conseguiu dormir e descansou. Mas, gente, olha que grave, olha que perigoso a gente deixa a nossa vida e tudo nas mãos do outro, sabe? Hoje ela se deu conta. Hoje ela se deu conta dessa situação, mas não tá comendo direito, não tá dormindo direito e tá se perdendo, tá se acabando, por não tá sabendo lidar com a situação. Então o ponto de reflexão são dois. Primeiro, olhe pra você, porque antes de qualquer coisa é você. Se você não conseguir ter o seu pão, você não consegue dividir. A gente só multiplica, só divide nosso pão quando a gente tem o nosso cheio, o nosso completo. Aí você consegue dividir. Se você não tem, o que você vai dar? O que você vai oferecer? Você acha que você sofrendo desse jeito, o outro vendo, é assim que o outro vai se atrair, ele vai ficar com dó e tudo mais? Eu já fui assim, já entrei nesse âmbito, não tô apontando e nem julgando não, tô tentando trazer clareza, sabedoria e discernimento, para que se numa situação dessa você passar por isso, você chegar e tentar tirar o máximo de lição possível dessa situação, sentir tudo que tiver que sentir, chora, se escabela, faz o que for, mas não deixe de se olhar. E também depois que passar, não se entregue. Depois que passar, você já vai começar a diluir toda a situação, vai aprender tudo que for necessário disso e com certeza fará de formas diferentes. Isso serve como preparo, gente, pra gente poder estar mais forte, se sentir mais forte também, pra poder, quando aparecer a pessoa certa, a gente já tá totalmente bem resolvida, né? Então é sobre isso. Olhem pra você em toda e qualquer situação. A segunda coisa é que é difícil, sim, mas vai passar. Tudo tem um porquê, tem um propósito, tem um porém, e tudo tem um lado bom e um lado ruim. Mas tenta enxergar os dois lados, não só o lado ruim, sabe? Tenta ver todos os âmbitos e todos os parâmetros ali.